Quem aqui nunca se sentiu sobrecarregado quando você volta de férias e você vê aquela quantidade absurda de e-mails, ou até às vezes numa segunda-feira agitada? Bom, eu vou passar aqui para você o meu método com fases que vão ajudar você a manter a sua atenção dos e-mails mais prioritários aos menos prioritários. Fica até o final que eu vou mostrar para você como fazer o download de uma colinha que você pode usar como referência no seu dia a dia, ao invés de ver esse vídeo várias vezes. Bom, o que eu não vou cobrir nesse vídeo? Eu não vou ensinar você o meu método sobre como organizar e-mails em pastas e também não vou ensinar você a como executar cada e-mail com qualidade. Se você gostaria de saber sobre isso, comenta aqui embaixo que se eu tiver mais de 30 comentários, eu vou fazer um vídeo mostrando para você como organizar seus e-mails em pastas e como executar os seus e-mails com qualidade. Antes de passar para você as fases, eu quero falar para você sobre as duas regras de organização de e-mail. A primeira regra é que a sua caixa de entrada deve conter somente os e-mails que você ainda não executou, que você não processou, ok? Segunda regra é que quando você executa, quando você processa um e-mail, ele sai da caixa de entrada. Então, você deve colocar esse e-mail depois de processado ou em uma pasta de acompanhamento ou em uma pasta de arquivo, beleza? E quando eu falo aqui processar o e-mail, é justamente executar de fato aquilo que o e-mail te pede. Se alguém te pede um relatório, quando você entrega o relatório, é quando você processou o e-mail e tira ele da sua caixa de entrada. Vamos entrar aqui então na parte das fases para você executar os seus e-mails. Existe um regulamento para você levar em consideração. O regulamento é o seguinte: cada uma dessas fases é como se fosse uma camada. Existem 7 fases, são 7 camadas. Cada uma dessas camadas é um critério, ou seja, mais de um e-mail pode se encaixar nesse critério. E o que você deve fazer é executar dentro de cada fase todos os e-mails que se encaixam nesse critério. Eu vou te explicar com mais detalhes na medida que a gente avança em cada uma das fases. A ideia é que você fique nessa fase até que todos os e-mails da sua caixa de entrada sejam processados de acordo com os critérios dessa fase. Então vamos começar com a primeira fase. A primeira fase, então, são os e-mails enviados diretamente a você que tem algum tipo de trabalho bloqueado, ou seja, alguém que depende que você execute algo para desbloquear o trabalho delas. Quando a gente bloqueia o trabalho de uma outra pessoa, isso é naturalmente alta prioridade. Por quê? Se essa pessoa está dependendo de alguma coisa sua, significa que ela também não pode prover o valor que a empresa necessita. Logo, é uma prioridade para você selecionar esses e-mails e executar, processar esses e-mails logo que você chega. Nessa fase, o critério é você buscar os e-mails que as pessoas enviaram ou com você no campo para ou diretamente para você falando: Rafael, eu preciso que você me passe tal informação para que eu continue a trabalhar. Então, execute todos os e-mails na sua caixa de entrada que se encaixam nesse critério. Vá por todos eles, só que somente processe ou execute aqueles e-mails que se encaixam nesse critério. Atenção, você vai sentir vontade de executar alguns e-mails que são mais fáceis ou que são mais rápidos. Não faça isso. Primeira fase tem que ser respeitada. Lembra que eu falei antes? É um critério que você deve respeitar. Todos os e-mails que se encaixam nesse critério devem ser processados até que você termine e depois você passa para a próxima fase. Se você pula esse tipo de critério, você simplesmente perde o sistema, perde a organização. Você não está usando o seu tempo da forma que deveria ser usado, você não está usando o seu tempo para focar naquilo que é mais importante. A segunda fase, então, são os e-mails que são marcados como importantes e são direcionados a você, ou seja, que o seu nome esteja no campo para ou que o seu nome apareça lá logo no começo do corpo do e-mail. Oi, Rafael, e esse e-mail está marcado como importante. Mais uma vez, lembre-se,
Essa é a segunda fase. Então, todos os e-mails que se encaixam nesse critério dessa segunda fase devem ser processados, executados, trabalho entregue para que você continue nas próximas fases. A terceira fase é bem parecida com a segunda, mas tem um quê de diferente. A terceira fase, então, é todos os e-mails que são direcionados a você, mas que não necessariamente estão marcados como importante. Então, com o seu nome aparecendo lá no campo para do e-mail ou o seu nome logo no primeiro parágrafo do e-mail em si, do corpo do e-mail. Então, essa fase terceira é quase como a segunda, só que você não prioriza você já priorizou aquilo que estava como importante, marcado como importante. E agora você prioriza aqueles que são enviados a você, mas que não necessariamente estão marcados como importante. A fase número 4 é você buscar todos aqueles e-mails que estão marcados como importantes, mas que não tem você no campo para. Muitas vezes esses e-mails não são necessariamente para você resolver ou executar alguma coisa, mas eles são importantes para alguém. Então você tem que ler esses e-mails, entender o que é para ser feito. Muitas vezes você tem que cobrar alguém da sua equipe para entregar alguma coisa e outras vezes você simplesmente lê, entende o que acontece e arquiva esse e-mail. Mas o negócio é que para um e-mail ser marcado como importante, alguém foi manualmente no campo importante e setou aquilo como importante. Logo, você tem que se colocar no lugar das pessoas que estão enviando esses e-mails marcados como importantes. É importante para alguém, então você tem que ler. Ok, a fase número 5 aqui é quase a mesma que a primeira fase. Olha que louco, né? Alguém que te enviou um e-mail, ou seja, diretamente a você, mas que não tem o trabalho bloqueado por depender de uma resposta sua. A gente só está priorizando isso na quinta fase, porque tudo aquilo mais importante veio antes. Logo, agora você vai atender aquelas pessoas que te mandaram uma mensagem diretamente, mas muitas vezes ou é para você saber sobre alguma coisa, ou realmente pedindo alguma coisa para você que não é tão urgente, não é tão importante nesse momento. Então, fase 5, todos os e-mails que se encaixam nesse critério. E-mails enviados diretamente a você, não marcados como importantes e também que não estejam bloqueando nenhum trabalho de ninguém. A fase número 6 é um pouquinho diferente, mas vai ajudar a gente a enxugar a nossa caixa de entrada. Organize os seus e-mails por campo assunto. Então você vai ver ali todos os e-mails que têm exatamente o mesmo assunto. É como se fosse uma conversa, né? Uma pessoa manda um e-mail, outra pessoa responde, outra responde, outra responde e assim em diante. No final das contas, você vai ver que tem ali uma quantidade de e-mails relacionados ao mesmo assunto. Às vezes você só tem um do mesmo assunto e às vezes você tem vários. O que você vai fazer? Pega esses e-mails que tem vários e-mails do mesmo assunto e pega o do e-mail mais antigo para o penúltimo e-mail que você recebeu dessa lista de e-mails e arquiva isso. Por quê? Porque o último e-mail que você respondeu geralmente tem todos esses e-mails anteriores listados como resposta. Ou seja, lê o último e-mail, né, o e-mail mais recente que você recebeu e dá uma olhada no corpo do e-mail. Se todos os outros e-mails que estão na sua caixa de entrada estão ali agrupados pelo mesmo assunto, se eles estão incluídos nesse último e-mail, né, nesse e-mail mais recente, então você pode mover todos esses outros e-mails para fora da sua caixa de entrada e você deixa na sua caixa de entrada somente esse e-mail mais recente que tem todo o histórico. Atenção! Algumas vezes acontece de alguém pegar esse e-mail com o mesmo assunto e te fazer uma fofoca, né? Ou, na verdade, adicionar outras pessoas paralelamente àquilo que está sendo discutido, só com você e algum grupo de pessoas, para falar alguma coisa paralela àquilo. Então, você tem sim que ler esses e-mails, ou pelo menos só dar uma olhada no contexto desses e-mails. Se esse e-mail que você está lendo nessa lista de e-mails parecidos for parte integrante de uma conversa onde está todo mundo incluído, então você pode usar esse critério para tirar isso da sua caixa de entrada. Agora, se for um e-mail em paralelo,
deixa na sua caixa de entrada também. No final dessa fase, quando você acaba movendo esses e-mails para fora da sua caixa de entrada, a única coisa que vai ficar na sua caixa de entrada é um e-mail que contém todo o histórico daquilo que foi falado naquele monte de e-mails. Então, ao invés de ter 5, 6, 7, 10 e-mails que falam todos sobre todo o histórico, você vai ter, na verdade, só um e-mail com todo o histórico dentro, ou um ou dois e-mails, talvez esse outro e-mail seja alguma conversa paralela que saiu desse e-mail aí. E olha só que engraçado, essa fase número 6 é um pouquinho diferente das outras fases, porque eu não estou falando para você processar nem executar o que está no e-mail. Essa é mais organização mesmo, você está limpando aquilo que está na sua caixa de entrada, o que é super importante quando você passou algum tempo fora de férias, ou quando você chega numa segunda-feira super agitada, cheia de e-mails, às vezes você ficou fora um dia, uma semana em treinamento também, quando você volta, vem aquele monte de e-mails, então a gente está focando primeiro em executar tudo aquilo que é mais importante e nessa fase número 6 a gente está enxugando a caixa de entrada. E a fase número 7 é a última delas, onde você vai processar de fato todos esses outros e-mails que ficaram na sua caixa de entrada. Eu sugiro você começar a processar os mais recentes. Por quê? Às vezes, aqueles e-mails um pouco mais antigos que estão na sua caixa de entrada já foram resolvidos e você nem precisa agir neles. Então, comece pelos mais recentes, depois que você passou e executou todas essas fases, olha só, da fase número 1 à fase número 5, você executou, de fato, você respondeu o e-mail, você entregou o trabalho que precisava dentro dessas primeiras 5 fases e você já tirou eles da caixa de entrada, ok? Fase número 6, que foi a anterior, você tirou da caixa de entrada tudo aquilo que é duplicado. Tudo aquilo que já está incluído em um e-mail, com todo o histórico, você tirou. Então agora o que sobrou na sua caixa de entrada foi só e-mails únicos que não são parte daqueles mais importantes da fase número 1 à fase número 5. Então o que você vai fazer agora é começar a processar de fato esses e-mails, entregar o trabalho relacionado a esses e-mails, mas comece do e-mail mais recente que você recebeu, porque o e-mail mais antigo que você tem na sua caixa de entrada, muito provavelmente ou já teve o problema resolvido, ou ele não é tão importante assim para quem te enviou. O importante, mais uma vez, é que nessa fase, assim como nas outras fases, quando você executa o e-mail, quando você responde, quando você entrega o trabalho solicitado nesse e-mail, você mova esse e-mail para fora da sua caixa de entrada. Coloque numa pasta de arquivo, talvez você queira organizar por assunto, ou você coloca numa pasta de acompanhamento que você vai olhar quando alguém te responder alguma pergunta que você fez. Se você quiser saber um pouco mais sobre pasta de acompanhamento, como eu organizo os e-mails em pastas de uma forma produtiva, comenta aqui embaixo, 30 comentários, eu venho com um vídeo explicando tudo isso daí. Quer ter acesso à informação desse vídeo aqui na palma da sua mão de uma forma mais rápida para você olhar como referência no seu dia a dia, ao invés de voltar nesse vídeo e ver todo ele novamente? Vai lá no thekickproject.com/downloads e você vai conseguir baixar esse arquivo onde eu mostro para você rapidamente tudo isso que eu falei no vídeo de hoje. Tem um resumo para tudo aquilo que eu conversei e também tem a explicação rápida, o critério de todas as 7 fases. Então, acessa lá. Olha só, se ficou alguma dúvida ou se você tem algum contexto no seu trabalho que você acha que não se encaixa nessas 7 fases, comenta aqui embaixo que eu vou responder diretamente para você também. Se você estiver interessado em saber mais sobre aquilo que eu faço no dia a dia e sobre todo o conteúdo que eu posto sobre como organizar melhor o seu dia a dia, como ser mais produtivo, como ser mais planejador no seu dia a dia e principalmente como subir de carreira, me visita lá no instagram.com/rafaelzh, me acha lá, manda DM. Todo dia, quase todo dia, pelo menos toda semana, eu estou botando conteúdo por lá, então visita e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!